Resumo para a prova do professor Rafael Cardoso, no Centro Universitário Barão de Mauá, na matéria Historiografia, segundo semestre. Então, eu vou falar sobre alguns historiadores brasileiros e o primeiro vai ser Van Hagen. Van Hagen. Van Hagen, ele nasceu no Brasil, mas ele estudou na Europa. Ele é considerado o Heródoto brasileiro e foi o primeiro a escrever uma história completa do Brasil, fazendo uso da metodologia científica. Ele foi um dos defensores da colonização portuguesa, afirmando que o português ele trouxe cultura e civilização aos índios que eram selvagens. Ele criticou fortemente também a cultura indígena. Ele foi contra a escravidão por dizer que ela atrapalhou na construção da população brasileira, mas ele falou que a escravidão foi muito boa para os negros, porque permitiu com que eles se tornassem civilizados. Ele enfatiza a união entre portugueses e índios durante a expulsão dos franceses e holandeses. Ele era nacionalista luso-brasileiro. Ele tinha uma forte relação com a família real brasileira. Van Hagen, ele foi patrocinado pela família imperial brasileira e ele fez parte do IHGB, que é o Instituto de História Geral do Brasil. Esse instituto ele foi construído com o objetivo de construir uma identidade nacional para o recém-formado Império Brasileiro. Então esse é o meu resumo de Van Hagen. Agora eu vou falar sobre Capistrano de Abreu. Capistrano de Abreu ele nasceu no sertão do Ceará e ele teve muitos fracassos durante sua vida acadêmica. Ele veio para o Rio de Janeiro para tentar a sorte com uma carta de recomendação de José de Alencar. Ele foi bibliotecário da Biblioteca Nacional e ele deu aula de História e Geografia, influenciado de uma maneira muito positivista pelos historiadores do século XIX. Ele não tinha um método bem definido, então a gente não pode dizer se ele era marxista, não pode atribuir nenhuma corrente a ele. Ele foi considerado o Heródoto do povo e na sua principal obra ele reconta totalmente a história do Brasil, só que com foco maior para a população do sertão, sobretudo o sertão do Ceará. Ele acusava os portugueses e negros de invasores, alienígenas que vieram aqui e roubaram a terra dos índios. E ele deu muito foco a essas revoltas e guerras entre os índios, que é o verdadeiro povo brasileiro, e o português. Agora vou falar sobre Caio Prado Júnior. Caio Prado Júnior foi filho de um aristocrata, mas isso não impediu com que ele se filiasse ao Partido Comunista Brasileiro, que é o PCB. E nesse partido ele foi deputado na década de 1940. A sua obra é marxista, porque ela tem como base toda a economia brasileira. Então ela é uma história econômica sobre o Brasil. Ele é materialista e crítico, porque ele defende que o Brasil ele foi explorado pela metrópole nos tempos de colônia e que ainda hoje o Brasil é controlado pelos grandes proprietários de terra. Caio Prado Júnior é um dos mais importantes historiadores brasileiros. Seria impossível construir a história do Brasil hoje sem citar esse nome. Agora eu vou falar sobre Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio Buarque de Holanda, ele foi funcionário público e estudou na Alemanha. Já de volta no Brasil, na década de 30, ele publicou a obra Raízes do Brasil. Nessa obra ele critica a colonização portuguesa, considerando os portugueses um povo aventureiro, navegador de fronteiras, que colonizou o Brasil só pensando nos fins lucrativos. Com fins lucrativos. E aí ele defende que os espanhóis eram um povo mais trabalhador e organizavam melhor suas colônias. E melhor ainda eram os ingleses que colonizaram a América do Norte. E ao fazer esse tipo de colonização, eles colonizaram de uma maneira mais organizada, com método, se preocupando com o meio antes do fim, segundo Sérgio Buarque de Holanda. Ele defendeu que para o Brasil evoluir, ele primeiro tinha que se livrar dessas raízes portuguesas que atrasavam a nossa civilização. Sérgio foi um grande admirador da cultura protestante, de tudo que ela representava. Ele também foi um crítico da cultura dos católicos. Ele chegou até a afirmar que a maçonaria, os maçons, foram responsáveis pelas grandes rupturas causadas na história do Brasil, como, por exemplo, a independência. Esse é o meu resumo de Sérgio Buarque de Holanda. Agora eu vou falar sobre Gilberto Freire para concluir. Gilberto Freire é descendente de portugueses, antropólogo e estudou nos Estados Unidos, onde acabou tendo contato com Francis Bacon,
um antropólogo que na época ele questionava a teoria evolucionista racial. A principal obra de Sérgio Buarque de Holanda, já de volta ao Brasil, ele escreveu Casa Grande Senzala, onde ele escreve com detalhes o cotidiano. Perdão, onde ele escreve com detalhes o cotidiano. Esse me atrapalhou, vô. O cotidiano é viver entre senhores e escravos, considerando neo-nevarguiano. Era admirador do português. Freire se achava paradoxical por às vezes ser contraditório em suas afirmações. Defendia que não houve preconceito com negros e índios, já que até relação sexual com esses povos houve. Entre o europeu e esses povos houve até descendente. Então por isso ele falava que não havia um preconceito. Ele chegou, até, afinal de contas, sexo é uma coisa muito forte na obra de Sérgio Buarque de Holanda, de Gilberto Freire, ao ponto de ele afirmar que o senhor da senzala era um sádico agressivo que reprimiu o desejo sexual pelas negras. Gilberto Freire foi muito respeitado, é muito respeitado e recebeu diversos prêmios internacionais. É isso aí.